Essa é a planilha de plano de ação. Com ela, você fará os seus planos utilizando a metodologia 5W2H. Essa é a aba de dashboard, com os principais resultados da planilha. Na aba de lançamentos, é onde você vai criar os seus planos, definindo prioridades e incluindo até 4 ações para cada plano. Aqui você pode criar até 100 planos de ação. Na aba de conclusão, é onde você terá o controle total dos seus planos com alertas de conclusão e de prazo. Aqui na aba de gráficos, é onde você encontra os gráficos com os principais resultados do seu estudo. Em relatório, você tem um resumo pronto para impressão com todos os resultados do seu estudo. E aqui na aba de plano de ação, você pode imprimir o resultado de forma individual para cada plano de ação que você criou. Tá? Aqui em instruções é onde você encontra o passo a passo do preenchimento de cada aba, além de contar com os links para o treinamento online completo. Você pode testar gratuitamente essa planilha clicando no link que está aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então, prosseguindo aqui com o nosso treinamento, aqui na aba de lançamentos, né, você vai então escrever aqui qual é o nome do seu plano. Tá? Então aqui você encontra um menu lateral que ele vai te direcionar para cada plano existente aqui nessa aba, certo? Então, quando você define o nome para o plano, se eu vou apagar aqui, ele fica vazio, tá? Se eu voltar aqui, ele vai definir aqui o nome do plano que você criou, certo? E aqui você vai para o link, né? Aqui você tem um hiperlink que vai te direcionar para o próximo plano, certo? Então, quando o campo estiver vazio, ele vai estar informando aqui o nome do plano, perfeito? Agora, a partir do momento que você escreve o nome do plano, ele vai estar exibindo aqui para você o nome do plano que você escreveu. E aqui em priorização, você vai selecionar aqui qual é o nível de prioridade para esse plano. Tá? Então, você tem aqui 5 opções, né? Da mais baixa para a mais alta prioridade, tá certo? E aí, dentro da tua realidade, você vai selecionar qual é o nível de prioridade para esse plano que você está definindo aqui. Tá? Então, você tem aqui abaixo as informações básicas para o plano, né? O que vai ser feito, aí você vai definir aqui o que será feito, né? No nosso exemplo aqui, né? O plano 1, conseguir mais parcerias, né? O nível de prioridade extremamente prioritário, né? O que será feito? Prospecção de parcerias, a justificativa necessidade de parceiros comerciais, tá? Por quem vai ser feito, né? Pode ser uma pessoa, um departamento, aí depende da tua realidade. Né? Nosso exemplo aqui, a gente está utilizando aqui um departamento, área de marketing. E quando será feito? Então você tem uma data inicial e uma data final, que é um horizonte temporal, tá? Para esse plano aqui ser concluído, tá certo? Então você vai definir aí uma data de início e uma data de término, que é o prazo para que você conclua esse plano. Tá? Então, onde ele vai ser feito? Você vai colocar onde que ele vai ser feito. Vai ser feito dentro da empresa, vai ser feito online, como é o nosso exemplo aqui, vai ser feito, enfim, aonde esse plano vai ser concluído, vai ser realizado, melhor dizendo, você vai colocar aqui. E as ações para esse plano. Então, você pode definir até 4 ações, tá? Como no nosso exemplo aqui, ó, criar a lista de possíveis parceiros, aí ele vai pesquisar online, vai selecionar lá o nome dos melhores, né, dos mais interessantes, e vai criar uma lista. Depois, qual é a segunda ação? A segunda ação, aqui no nosso exemplo, é fazer contato com a parceria. Então, para cada item da lista, né, para cada parceiro, possível parceiro da lista, ele vai fazer um contato, né, e vai conversar, enfim. Né? E aí vai, logicamente, colocamos aqui um exemplo, né, entrar em contato, mas aí seria uma outra ação, será uma reunião, né, fechar uma reunião. E aí aqui você tem, então, fechar pelo menos 3 parcerias. Tá? Então, são 3 ações, e aí você vai elencar aí de acordo com a tua realidade. Pode ter 4, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3. Tá? Isso vai de acordo com a tua necessidade e a sua realidade. Perfeito? E aqui é o custo desse plano, o custo total desse plano. Tá? Então, aqui no nosso exemplo modesto, a gente colocou aqui
um valor de R$ 500. Tá certo? Muito bem. Então, à medida que você for inserindo, né, você pode ir rolando aqui e colocando, certo? As informações, criando os seus planos de forma individual, tá? E aí você pode também, não vai criar tudo de uma vez só, perfeito. Então você pode ir navegando aqui para o próximo item, ó, nome do plano. Então tem o próximo, tá? Então esse aqui é o último, plano 5, tá? Então eu tenho aqui o nome do plano. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, plano 6, tá? E aí eu defino uma prioridade para esse plano, seja qual for. E aí eu posso voltar ao topo para poder usar o menu novamente. Olha lá o plano que a gente criou, ó, plano 6. Se eu clicar aqui, eu volto para o plano 6. Perfeito? Então vou botar um Ctrl Z aqui para ficar bonitinho. E eu volto aqui para o topo. Perfeito? Então, fazendo isso, para cada um dos seus planos, tá? Você está construindo, então, o seu plano de ação com as respectivas ações para cada plano. Tá? Então, quando não tem, você pode deletar, não tem problema nenhum aqui. Perfeito? Muito bem. Então, aqui a próxima aba, concluído, né, o plano, mas você pode voltar quantas vezes for necessário, não tem problema nenhum. Concluído o plano, você tem a aba de conclusão do plano. Ela vai te dar um overview de todos os planos que você criou na aba de lançamentos. Aqui a gente só está vendo 4, porque nós criamos 4. Perfeito? E à medida que você for criando seus planos, ele vai aparecendo aqui para você. Tá certo? Então, aqui você vai definir, vai aparecer o nome do plano, vai aparecer aqui para você a data de início e a data de término planejada, certo? E aí você vai colocar aqui a data real de término. Tá? Então, se você tinha planejado para terminar dia 9 de janeiro de 2026, no nosso exemplo aqui, e você realmente terminou, perfeito. Então, concluído. E você vai selecionar aqui, ó, o status dele, concluído, não tem mais nenhuma ação para fazer. E aqui você tem, então, um feedback, concluído no prazo, perfeito. No nosso segundo exemplo aqui, a data prevista para término era 17 de janeiro de 2026, mas aí terminamos aqui, esse plano aqui foi concluído no dia 30 de janeiro de 2026. Tá? Mas ele foi concluído? Sim, ele foi concluído. Perfeito? E aqui ele te dá um feedback que ele foi concluído, mas com atraso de 13 dias. Perfeito? E se ele não tivesse concluído? Aí ele estaria em andamento. Perfeito? Aí, como não tem ainda uma data de término, nesse nosso terceiro exemplo aqui, tá? Ele está aqui, ó, não concluído. Na verdade, o status aqui é não concluído e ele está aqui ó, em andamento. Perfeito? E aqui você tem, então, o nosso quarto exemplo aqui, ó, 30 de janeiro de 2027, não concluído, ok? E ele está aqui, ó, não iniciado, tá? Que na verdade ele não foi iniciado. Então, se eu deletar aqui, ó, o status vai mudar, tá certo? Porque se ele não foi concluído, é porque ele foi abandonado, né? Ou mudou-se a diretriz e ele não está sendo mais realizado. Então, ele não foi concluído, tá certo? E agora, se tiver em branco, vazio, é porque ele está em andamento, tá certo? Ele não foi concluído e ainda está em andamento, perfeito? E aí você tem o status aqui, ó, tá? Perfeito, então vamos selecionar aqui o status, não concluído, não concluído, então aqui com base na data de término prevista, não foi iniciado, e aqui como ele já tá numa data posterior, então ele está dizendo que ele está em andamento ainda, certo? Então se eu colocar aqui, ó, que ele foi concluído, eu preciso colocar uma data de término, tá certo? Para que ele me dê o respectivo status, concluído com atraso de 124 dias. Perfeito? Ok. Então, aqui na aba de gráficos, então aqui você vai encontrar os resultados e algumas dicas sobre o seu plano, tá? Então aqui você tem o gráfico de status, né, o total aí de planos em andamento, mas com atraso, em andamento no prazo, concluídos, mas
com atraso, atrasado, concluído no prazo. Aqui nós temos, então, concluído adiantado, tá? Então, se a gente voltar aqui e colocar aqui, por exemplo, aqui não, porque a data é posterior, mas se eu colocar aqui, por exemplo, dia, sei lá, dia 15/1/2026, por exemplo. Aí vai colocar aqui, ó, concluído, adiantado em 37 dias, perfeito? E aí, se a gente voltar aqui, o cenário mudou. Então, tem um plano concluído adiantado, um plano não iniciado, tem um plano concluído no prazo e um plano concluído atrasado, tá? E nenhum em andamento atrasado e nenhum em andamento no prazo, tá? E aqui do lado nós temos, então, alguns alertas, algumas informações, né? Então, ele está dizendo que 50% dos planos de ação estão sendo concluídos no prazo, perfeito? E aqui nós temos um outro alerta, atenção, né? 0% dos seus planos de ação não estão sendo concluídos não estão sendo concluídos ou foram abandonados. E veja o porquê deste acontecimento. Aquilo que a gente havia falado aqui, se eu não tenho, se não foi concluído, é porque ele foi abandonado. Tá certo? Perfeito. Então aqui nós temos o segundo gráfico, né, que é o conformidade com o plano, ou seja, ele vai te mostrar aqui quais foram aqueles planos que foram concluídos de acordo com o planejado e aqueles que foram concluídos, que não foram concluídos de acordo com o planejado, tá certo? Então aqui, ó, você tem esse status, né? Se ele foi concluído ou não, então com base nesse aqui, ele faz essa análise aqui e ele te mostra aqui o que foi concluído e o que não foi concluído no prazo. Ok? Então ele está aqui, ó, 50% dos seus planos de ação estão sendo concluídos no prazo. Então nós temos aqui a metade no prazo, certo? Então a maior parte dos seus planos de ação estão sendo concluídos com atraso, ou seja, a metade é uma parte grande, né? Procuro solucionar para reverter essa situação. E aqui, ó, 25% de seus planos de ação não estão sendo concluídos ou foram abandonados, que é justamente aquela questão que a gente viu anteriormente. Tá? E aqui você tem um ranking de priorização das ações, perdão, dos planos, né? Então, os planos com maior prioridade ficam aqui ranqueados no topo, tá certo? E aqui você tem, então, uma barrinha aí de progresso, como se fosse uma barrinha de progresso, mostrando aí o nível de prioridade aí de cada plano de ação, tá certo? Aqui na aba de relatório você tem então um resumo pronto para impressão, tá? Com os resultados gráficos que vimos anteriormente, tá bom? Então você tem os gráficos que a gente já viu, tá? Aqui você tem então o ranking das principais, aqui você tem então as 10 mais, né? Que colocar 100 aqui vai ficar muito cansativo e de repente nem tem 100 ações para serem impressas, mas você tem aqui as 10 principais, né? Os 10 planos com maior prioridade. Tá? E aqui você tem então a conclusão do plano. E aqui vai vir a lista com todos os planos. E aí na hora de imprimir você vai selecionar a página, as páginas que você deseja imprimir. Então aqui eu estou visualizando a impressão, você tem aqui uma capa, aí você tem os gráficos, eu acho que eu passei direto, tem que ser devagar, tem gráficos, aí você tem o ranking, e passando devagar você tem a conclusão, tá? E aqui na conclusão ele vem trazendo todas as abas que possivelmente podem ser populadas de acordo com a quantidade de planos que você criar. E aí você vai definir quais são as páginas que você quer imprimir, certo? Então você tem a questão aí, vai imprimir as páginas ativas. Você pode imprimir aqui da 1. Vamos ver se é isso aqui. Calma aí. Vai imprimir da 1 até a 3, até a 4. Então aqui, até a 4. Vou colocar aqui até a 4. Isso aí vai variar com a interface do Excel, da versão do Excel que você está utilizando. Tá? E aí você vai clicar em imprimir e vai imprimir somente as 4 primeiras aqui. Ok? Voltando aqui
Pronto. E aqui, ainda dentro de relatório, tá? Isso aqui é o resumo geral. E aqui você tem o resultado por plano. Daí você pode imprimir esse resultado, né? Se a sua direção, a sua gerência, a sua diretoria quer saber sobre o andamento de um plano específico, então você tem aqui a possibilidade de selecionar um plano específico e imprimir esse resultado para ele, certo? Então você tem aqui aquele nosso primeiro exemplo, né? O plano 1, né? Conseguir mais parcerias, aí a priorização, aí você tem aqui, né, todos os detalhes, a data de início e término e aqui o que foi, as ações que foram definidas e o status de cada ação, se foi realizado, se não foi realizado, e o valor, né, o custo desse plano. Aí você pode imprimir, tá? Vou teclar aqui Ctrl P, para que a gente possa visualizar a impressão. Está aqui, ó, a impressão pronta, certo? Desse plano aqui em específico, ok? Muito bem, então aqui na aba de dashboard é onde você encontra então os principais resultados. É um painel com os principais resultados do seu estudo. Então você tem aqui os planos cadastrados, você tem aqui os planos concluídos, os planos não concluídos. Aqui você tem o custo total com os planos, ele faz somatória de todos os custos que foram definidos lá para cada plano. E aqui você tem então um gráfico aqui com os planos por status, que a gente já viu lá. Aqui você tem os planos concluídos, né? Então você tem aqueles que foram concluídos e os que não foram concluídos. E aqui uma representatividade em percentual, ou seja, 75% dos seus planos, dos planos aqui do nosso exemplo, foram concluídos e 25% não. Então aqui você tem a quantidade de planos por nível de prioridade, certo? Extremamente prioritário. Aqui no nosso exemplo a gente tem um para cada, né? Mas quando você fizer na tua realidade vai aparecer aqui a quantidade de planos. Então você já sabe quantos planos são prioritários, aí você já pode atuar em cima daquilo que é mais prioritário. Então isso aqui vai te dar um norte de atuação. Então descendo aqui nós temos então a conformidade com o planejado, né? Aquilo que foi concluído no prazo, né? Perdão, aquilo que foi concluído conforme planejado e aquilo que não foi concluído conforme planejado. Então aqui você tem então o top 10 planos com maior custo, certo? Então você tem aqui o nome do plano, tá certo? Então ele vai trazer os 10 com maior custo e aqui você tem o custo de cada plano, tá bom? Aqui tem um tracinho e 0 porque não temos 10 planos cadastrados. Então se você tiver 40, 30, 20, vai aparecer os 10 maiores aqui, ok? E da mesma forma que você tem os top 10 planos com menor custo, né? Ele vai te dar uma outra visão, certo? Então você tem do menos custoso para o mais custoso. Da mesma forma, né, quando você tiver mais planos cadastrados, eles vão aparecer aqui para você, tá certo? Então, aqui na aba de instrução, ela vai te dar aí uma instrução do passo a passo do preenchimento de cada aba, além de te contar com um link para esse treinamento que você está assistindo agora. Tá? Então aqui você tem uma aba com dúvidas, que você pode selecionar aqui a dúvida que você quer, ele vai te trazer aqui as informações pertinentes aqui a essa dúvida. Tá certo? Aqui você tem uma aba de sugestões com outros produtos que a nossa loja tem disponível. E aqui você tem alguns links aí que vão falar um pouco mais sobre a nossa empresa. Ok? Então ficamos por aqui com o nosso treinamento. Um grande abraço e sucesso!